possibilidade de todo cristão poder manifestar. É por isso que no livro de Atos, capítulo de número 1, Jesus vai dizer aos discípulos que eles não podiam se mover, não podiam andar, não podiam ainda começar a pregar, a ministrar e a fazer tudo aquilo que eles tinham que fazer. O que é que Jesus lhes orientou? Que eles ficassem em Samaria até que descesse sobre eles o quê? Vamos lá, a virtude do Espírito. O que é a virtude do Espírito? O poder do Espírito. Em Atos capítulo número 1, Jesus vai lhes dizer novamente: recebereis. O que é isso que Jesus está a lhes dar? Jesus estava a lhes dar a fórmula para a efetivação do poder. Jesus estava a lhes dar o quê? A forma para eles serem efetivos no poder. E recebereis o poder ao quê? Ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E como é que eles iam ativar esse poder, ou essa presença do Espírito Santo, que os tornaria efetivos no poder? Eles teriam que fazer o quê? Orar. Eu vou explicar melhor, para vocês poderem entender. Eu vi já aí umas pessoas que fizeram uma cara, porque o pastor está a falar que o poder Jesus não nos deu. Não, nos deu. Nos deu. Isso é uma certeza. Mas será que todos podem usar o que nos foi dado? Não. Se eu pegar esse cheque de 500 mil kwanzas e eu chegar a alguém e disser assim: tem esse cheque aqui de 500 mil kwanzas para si, e essa pessoa sair desse culto, nem vamos muito distante, for aqui para Fresmart, deixa eu fazer uma pergunta: cheque é o quê? Cheque é dinheiro. Irmãos, vocês estão aqui? Cheque é o quê? Cheque é dinheiro. Amém ou não amém? Se o teu filho rasgar o teu cheque, você vai lhe bater, você vai lhe dizer: você rasgou o meu dinheiro. Cheque é. Se você pegar nesse cheque e for para Fresmart e pegar o teu carrinho de compras, o cheque de 500 mil kwanzas que eu vou te dar, e você fizer compras de 200 mil kwanzas, chegar no balcão da Fresmart, a senhora descontar tudo e dizer: olha, meu senhor, minha senhora, total das suas despesas ou das suas compras, 200 mil kwanzas. Como vai pagar? Cash? Cartão? Você dizer: não, vou pagar com cheque. Será que você vai sair com essas compras da Fresmart? Oh, mas você tem dinheiro. Mas você tem dinheiro. Por que você não vai sair com as compras da Fresmart? Porque o cheque é dinheiro ao mesmo tempo que não é dinheiro. Ou seja, o cheque é a possibilidade de você conseguir ter o quê? Os 500 mil kwanzas em tuas mãos. Mas há um preço, há um caminho que você vai ter que trilhar. Ir para o banco, ficar na fila, entregar o bilhete, validarem o cheque, abrirem o caixa e aí descontarem o quê? Os 500 mil kwanzas para poderem fazer chegar. Mas de qualquer das formas, o dinheiro já está onde? Nas tuas mãos. Da mesma forma, o poder já está em ti, a promessa já está em ti, mas há um preço que você tem que pagar para validar e para tornar o quê? Efetivo esse poder que Jesus nos deu. Eu pensei que eu ouvi um amém mais alto dessa igreja. Da mesma forma, para vocês poderem me entender e não me entenderem mal, porque eu não estou a dizer que Deus não nos deu. Deus nos deu de facto. Mas se deu, por que nem todos temos? Por que nem todos somos efetivos nisso? Porque nem todos estamos a pagar o quê? O preço para a efetivação desse poder que nos foi dado. Da mesma forma, funcionam as heranças. A herança que o teu pai deixa, ela é tua, mas ela só é efetivamente tua quando algumas tramitações são feitas. É assim que eu e você conhecemos pessoas que o pai deixou casas e não estão a usar a casa. E passam por aquela casa e falam: essa é a casa do meu pai. Porque está no litígio, porque está em posse de uma outra pessoa. Há um preço a ser pago até se provar que efetivamente o quê? Aquela casa é tua. É assim que eu e você conhecemos pessoas que vão dizer: não, isso é meu pai deixou para nós. E está sob a posse do governo, ou alguém assambarcou, ou alguém desviou, ou aconteceu A, B, C e D. Mas é dele. Só que a herança só é tua quando alguns caminhos são trilhados para efetivar que a herança é mesmo
junta-se a documentação dos filhos, documentação do malogrado, vai-se para o tribunal. Se for um pai, então, que tem filho no Quando Cubango, filho no Mochico, filho de Benguela, filho... todos têm que se reunir, porque ninguém pode partilhar o carro, o terreno, porque tem que se provar efetivamente quem é filho. Vocês estão aqui nessa noite? Ok. Então, o poder que Deus nos deu é uma possibilidade que todos temos de experimentar, mas só que essa possibilidade ainda não está efetiva em todos nós. Então há um caminho a trilharmos. O preço é o caminho que temos que trilhar para tornar esse poder efetivo e manifesto na nossa vida como cristãos. Amados irmãos, eu quero que vocês percebam que ter poder não é uma vaidade. O cristão ter poder é uma necessidade. Se não fosse necessário que tivéssemos poder, Jesus não nos daria poder. É uma necessidade, ouça, não só como cristãos, mas para viver nesse mundo e cumprirmos de forma efetiva o nosso destino e propósito, para vivermos nesse mundo e sermos um canal de bênção e geradores de solução para a vida de outras pessoas, nós não vamos conseguir a não ser por meio da manifestação de algum poder. É assim que eu e você conhecemos pessoas e situações que às vezes quando queremos, por exemplo, um emprego, pagar renda ou resolver alguma coisa, nós ligamos para alguém. Por quê? Porque entendemos que aquela pessoa tem a solução. Essa solução que nós estamos aí buscar é o quê? É o poder de resolver o problema. Quando nós queremos prender um bandido, nós fazemos o quê? Ligamos para a polícia, porque nós entendemos que a polícia tem o quê? O poder de prender o bandido. E algumas coisas, quando não estão na alçada de um tribunal, na alçada da polícia ou na alçada de uma organização, o que é que eles fazem? Eles abstêm-se, dizem, não, eu não posso resolver isso, mas tem a entidade A ou a pessoa X que tem o quê? O poder para resolver aquele problema. Amados irmãos, poder não é vaidade. Poder não é para se demonstrar, eu tenho. Não. Poder, quem tem poder é gerador de solução. Atos capítulo de número 10, versículo de número 38, a Bíblia vai dizer: ao qual Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e poder, ao qual andou fazendo o bem, curando a todos, porque Deus estava com ele. Ou seja, o que a Bíblia está condicionando? A Bíblia está condicionando o bem que Jesus fez ao poder que ele recebeu do Espírito Santo. Agora veja aí, se até Jesus, que era 100% Deus e 100% homem, precisou de ser ungido com poder, quem sou eu e quem é você para achar que vai viver nessa vida, produzir resultados extraordinários, afetar a vida de pessoas e não precisar de quê? De poder. Vocês já abriram? Atos capítulo número 10. Quem já lá está? Ninguém ainda? Ok. O que é que diz? Não, Atos 10, 38. Ok. Como Deus fez o que a Jesus? E com ele fez o que? Essa versão é bonita. Ok. Ou seja, vocês vão ver que o bem que Jesus conseguiu produzir veio depois da declaração de que ele tinha unção, poder. Ou seja, até Deus o ungir com o Espírito Santo e poder, Jesus não manifestou o quê? O piano está baixo porque está só para mim, faz favor. Também não precisa aumentar muito. Ele está me combatendo, eu já sei que ele tem uma agenda contra o som. Hello? Eu dizia que vocês vão ver ali na passagem que acabamos de ler que o bem veio depois
E é exatamente intencional que isso está assim configurado por uma simples razão. Para nos dar a entender, amados irmãos, a vossa atenção para mim. Para nos dar a entender que há coisas boas que nós não vamos conseguir produzir e alcançar se nós não tivermos o quê? Poder. A efetivação do poder de Deus em nós é que vai nos habilitar a produzir ou a trazer à existência ou à superfície determinados resultados. Os altares da família que estamos a lutar, as doenças, as maldições, a bruxaria, a inveja, a conspiração, essas coisas não se quebram com beleza, com currículo, com know-how, se quebram com manifestação de quê? De poder. Os mortos para ressuscitarem, entrarmos nos hospitais e curarmos doenças incuráveis, orarmos para pessoas em estado terminais e elas voltarem para a vida. Isso não se conquista, não se produz com retórica, com boa fala. Isso se efetiva com quê? Com manifestação de poder. E no ano de 2025, se há uma das coisas que eu e você temos que passar a ser conhecidos, não é como cristãos que só falam, mas como cristãos que manifestam poder. Como é que essa porta se abriu? Foi o poder de Deus em mim. Como é que essa cura aconteceu? Foi o poder de Deus em mim. Como é que a tua família foi liberta? Foi o poder de Deus em mim. Como é que você saiu de 0 para 100? Foi o poder de Deus em mim. Como é que você conseguiu essa promoção? Foi o poder de Deus em mim. Como é que o homem que foi embora voltou? Foi a manifestação do poder. Como é que o casamento se estabeleceu? Foi a manifestação. Ouça, as impossibilidades que nós estamos a ver à nossa volta não vão se tornar possibilidades do nada. Elas vão precisar que alguma coisa as obrigue a tornarem-se possibilidades. E essa coisa que torna o impossível impossível não é outra coisa senão a aplicação e a manifestação do poder. Mas a minha pergunta é: como é que vamos aplicar e manifestar algo que nós não temos? Como é que vamos aplicar e manifestar algo que nós como igreja ainda não entendemos da necessidade de carregarmos uma alta dimensão de poder? Quando para o próprio Deus era imperativo que Jesus não começasse até ele receber o quê? A unção do Espírito. E para o próprio Jesus era imperativo que os discípulos não começassem até eles receberem o quê? Poder. Como é que nós queremos começar grandes coisas? Veja, até a tua empresa para dar certo a dada altura, você vai precisar de poder, porque todos os dias pessoas vão entrar na tua loja, vão entrar na tua boutique, vão olhar para o teu negócio, vão olhar para o teu restaurante, vão olhar para o teu projeto, vão falar coisas negativas, vão falar coisas erradas, vão conspirar. E aí vai ter que ser o quê? Uma luta de power, uma luta de power. Qual é o poder mais poderoso? Qual é o poder mais strong para poder prevalecer? Eu já falei aqui, é por essa razão, amados irmãos, que as suas começam empresas e vão buscar feitiço. Que as suas, para darem certo na vida, algumas vão buscar feitiço. Quando elas estão a buscar feitiço, o que é que elas estão a buscar? Poder. Poder para o dinheiro vir. Quando elas vão buscar feitiço para ter marido, o que é que elas estão a buscar? Poder. Poder para encantar aquele homem. Agora, coisa mais caricata é que quem está lá fora entendeu que não dá para viver nesse mundo without power. E nós que estamos aqui dentro, que nos deram poder deliberadamente, queremos viver uma vida sem carregar e nem manifestar poder nenhum. As avós, os netos nascem, já fazem trabalhos, alguma coisa no neto. Não, isso aqui é para proteção, isso é contra o mal olhado. Fala o nome da avó que morreu, fazem não sei o quê. O que é isso que ele está colocando no neto? Poder. Quem está lá fora não pode entender mais do que nós de que essa vida não se produz grandes resultados se nós não tivermos o quê? Power, poder. Mas agora, há um preço para ter esse poder que produz o quê? Resultados. E nós já falhamos todos no primeiro preço. Anota aí, qual é o primeiro preço para produzir poder? O primeiro preço é desespero. Qual é o primeiro preço? Desespero. Gênesis capítulo de número, anote aí, 32, no versículo de número 22, a Bíblia vai dizer assim: e levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, e tomou-os, e fê-los passar o ribeiro,
e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e fez o quê? Lutou com ele um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, quer dizer que Jacó estava a perder a luta. Hello? Jacó estava a fazer o quê? A perder a luta. E vendo que não prevalecia, desculpem, o anjo que estava a perder a luta, não era Jacó. Eu troquei, amém? E vendo que não prevalecia contra ele, fez o quê? Tocou a juntura da sua coxa. Porque esse anjo não estava a entender por que esse homem me prendeu. Ele queria alguma coisa para mudar o nome dele, para mudar o destino dele, para mudar a forma como as pessoas lhe olhavam, para mudar os resultados à volta dele. Amados irmãos, isso que eu e você estamos à procura não é outra coisa, é poder atrás das nossas palavras, para quando você disser haja, acontecer, quando você disser fecha, se fechar, quando você disser saia, sair. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele lhe disse: não te deixarei ir, senão que me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, que significa aquele que luta com Deus, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó estava desesperado por se tornar o quê? Em um outro homem. Ao ponto da Bíblia dizer que a juntura da coxa dele foi deslocada. O homem deslocou a coxa de Jacó para ver se ele largasse. Mas Jacó estava disposto o quê? A morrer. Disposto o quê? A morrer. Mas na cabeça dele: eu não vou sair da presença de Deus. Porque eu e você conhecemos a história e sabemos que não era um homem que estava lidando com Jacó. Jacó estava disposto a morrer, mas a não continuar o quê? O mesmo homem, desespero por alguma coisa nova. Tem que ter um tempo que eu e você entramos na presença do Senhor e ficamos desesperados. Senhor, eu não posso continuar o mesmo homem. Eu me nego a ser um cristão carnal, um cristão básico, um cristão mecânico, um cristão vazio. Give me power, give me power, give me power. Unja-me com a unção do Espírito. Me dá poder, Senhor. Coloca em mim uma nova potência, coloca em mim uma nova unção, coloca em mim um novo azeite, unja-me sobrenaturalmente. E você passa tempos na presença dele, e você chora por uma unção nova, e você pede ao Espírito Santo para sustentar e dar corpo às tuas palavras, e você fica 1 hora, 2 horas orando em língua. Senhor, deposita a tua unção sobre mim. Give me power. Desespero por poder. Porque veja, o desespero diante da presença de Deus é a demonstração de que você sabe aquilo que você quer. Primeiro. Segundo, o desespero diante da presença de Deus é a demonstração de que você sabe que Deus pode te dar aquilo. Não precisa matar pai e mãe para ter poder. Não precisa dormir no cemitério para ter poder. Deus é o dador de todo o poder e de toda a autoridade. Basta que você diga: Senhor, eu não quero ser normal, eu não quero ser comum, eu não quero ser vazio, eu não quero ser mecânico. Unja-me com poder. O que? Desespero. Amados irmãos, anota aí se você puder. As escrituras precisam ser a fotografia do nosso futuro. Como assim, pastor? Tudo que você lê, você tem que dizer: ok, isso que Paulo conseguiu fazer, eu também vou conseguir fazer. Não, isso que Pedro efetivou, a sombra dele curar, eu também vou conseguir efetivar. O que Jesus transformou água em vinho vai ser transformada diante de mim. Ou como assim? Elias ressuscitou o filho da viúva, eu vou ressuscitar. Ouça, a Bíblia, as escrituras, quando você ouça,
Ouça, a Bíblia, vou falar sobre esse ponto lá mais para frente. As escrituras não estão ali para te dar só informação. As escrituras estão ali para te dar revelação e inspiração. Quando você vê o que Paulo fez, você tem que dizer: o Deus de Paulo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Se Paulo foi picado por uma cobra e não morreu, qualquer coisa mortífera que vier sobre mim não vai me matar. Se Elias conseguiu fechar os céus, eu vou fechar os céus dos meus inimigos. Se Elias conseguiu abrir chuva, eu vou declarar abundância sobre a minha vida, prosperidade sobre a minha casa, sobre a minha nação. As escrituras tem que ser o quê? A fotografia daquilo que nós queremos viver. Ouça, Bíblia não é informação. Bíblia é revelação e inspiração. Você não medita só para saber. Você medita para viver. Você medita para aplicar. Você adquire o conhecimento para aplicar o conhecimento adquirido. É assim que nós precisamos estar cansados de ser o tipo de cristãos que nós somos. Os bruxos ainda zombam de nós, ainda brincam conosco. Por quê? Porque eles têm um barômetro. Eles conseguem medir o quê? A energia do teu poder. Mas no ano de 2025, talvez não todos, mas eu acredito que Deus vai separar como alguns profetas que estavam escondidos na cadeia, ou melhor, como alguns profetas que estavam na gruta. Alguns morreram, mas vão ter alguns remanescentes que vão dizer: uns não têm poder, mas nós ainda estamos aqui em pé para dar cabo, para acabar com a cabeça da serpente, para acabar com o poder do maligno, para dar honra e dignidade ao nome do nosso Deus. Talvez não todos no ano de 2025, mas eu sonho e creio com o ano de 2025 em que nós como igreja vamos experimentar uma metamorfose. 2025 nós temos que experimentar o nosso meio. Eu já falei nos 21 dias de jejum, os atos estranhos do Senhor. E os atos estranhos e sobrenaturais do Senhor não se aplicam e não se provocam a não ser por meio da aplicação do poder de Deus. Quem sobrevoou a nossa casa ontem, quando tentar passar hoje, tem que dizer: nunca mais eu passo aqui, porque a próxima vez que eu passar eu vou cair. Porque, amados irmãos, poder é energia. We can feel power. Nós podemos sentir o poder. E quem é espiritual consegue entender quando há uma corrente de poder a ser passada. Mas quando você é carnal, você olha, você cala e você sai como você entrou. Mas quando você é espiritual, você se alinha à energia, à frequência do Espírito que está no ar. Essa palavra é para mim, essa mensagem é para mim. E o teu culto já não passa a ser um culto normal. Você não fica ao culto a assistir. Todos estão assistindo, mas aí no teu canto alguma coisa está queimando. Você está já em línguas. Eu não quero ser normal. Eu quero ser o homem que vai mudar a história da minha família. Eu quero ser a mulher que vai mudar a história do meu destino, que vai mudar o destino da minha família. Eu quero ser o homem que vai mudar vidas. Eu quero tocar vidas com poder. Se eu não tocar com dinheiro, eu vou tocar com poder. Se eu não tocar com emprego, eu vou tocar com poder. Se eu não tocar com carros e casas, eu vou tocar com poder. Eu vou tocar com poder. Nós não podemos ouvir histórias de grandes homens e ficar na linha da teoria. 2025, servos do Senhor, é o nosso tempo de sairmos da teoria para a prática. Nos nossos encontros, nos nossos cultos, os nossos testemunhos serem: o altar caiu, aquela pessoa que estava presa no álcool, o que lhe prendia no álcool foi quebrado. Ouça, quando há uma mudança e um shift, Deus vai testificar coisas na tua vida. Deus vai fazer o quê? Deus vai testificar coisas na tua vida. As Sagradas Escrituras têm que ser a fotografia do nosso futuro. O que está escrito nelas tem que acontecer aonde? Na nossa vida. Se Pedro teve poder para fazer paralíticos andar, 2025, Senhor, eu quero entrar nessa linha. Eu quero entrar nessa frequência. Eu quero entrar nessa dimensão. Não, chega de dizerem: eu orei para quem tinha dor de cabeça. Valorizamos todos os resultados. Mas quando você é um homem desesperado, você luta por mais. Ok, valorizamos. Ontem orei, a pessoa tinha dor de cabeça e a dor de cabeça desapareceu. Mas quantos anos a orar para a dor de cabeça desaparecer?
quando temos VH, cânceres, cancros, tumores, talas e outras coisas, mas Senhor, eu quero crescer em outro nível para resolver problemas mais profundos do que o problema da dor de cabeça. Veja aí, qual é o grande problema que nós temos? O grande problema é que nós ficamos confortáveis com a mediocridade. Ficamos o quê? Confortáveis com a mediocridade. Ouça, não fica confortável com o nível que você está. Há um nível maior que você pode entrar. Há um nível maior que eu posso entrar. Há uma dimensão maior que eu posso experimentar. Mas veja, quando você não tem desespero por algo maior, você se conforma com o que você está, ou com o que você tem, ou com aonde você está. O que é isso? Mediocridade. Orei para dor de cabeça. Todas as vezes que oro para dor de cabeça, a dor de cabeça desaparece. Aleluia, eu sou o libertador das dores de cabeça. Não, mas tem VH aqui. Não, esse tema não. Me traz só dor de cabeça. Reúne todos que têm dor de cabeça. Nós não podemos desprezar pessoas ou mandar pessoas irem embora, porque a unção para resolver o problema dele nós não temos. Hello? Ao acaso, diz a minha e a tua escritura, existe alguma coisa impossível para Deus? Mortos trouxeram para Jesus, Jesus disse, vamos resolver. Cegos, resolveu. Leprosos, resolveu. O que Deus não pode fazer? O Espírito que ungiu Jesus é o Espírito que ungiu os apóstolos, e é o mesmo Espírito que Ele deixou para nós. Se nós tivermos desespero por essa frequência, amanhã você vai começar com as dores de cabeça. Daqui a nada, cancros vão secar diante dos teus olhos, tumor vai secar diante dos teus olhos. Qualquer poder das trevas vai ser dissipado pelo poder de Deus que vai operar por meio da tua vida. Mas é necessário o quê? Não se conformar com o nível em que você se encontra. Anote aí, qual é o segundo preço a pagar para o poder? Coloque assim, o preço da santificação, ou o preço da santidade. João capítulo de número 9, bem rápido. Jesus, a hora foi. Então vamos correr. João capítulo de número 9. No versículo número 31, vocês já lá estão? O preço da santificação. O que diz? Ora, nós sabemos que Deus, o que? Não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Na Message Bible, que é a Bíblia que eu uso às vezes, ela diz, em português fica assim: ora, nós sabemos que Deus não sustenta a pecadores. Os americanos dizem, Deus não quer ouvir pecadores. Não é só ouvir. Qual é o propósito de Deus nos ouvir? É sempre no intuito de quê? Nos responder, fazer aquilo que falamos. Então, na Message Bible diz, Deus não sustenta, não dá vida, não dá corpo à palavra de quê? De pecadores. Porque isso era algo que era o padrão dos judeus. Isaías capítulo número 59, versículo número 1, versículo número 2, vai dizer exatamente a mesma coisa. Que Deus não tem os braços encurvados para não operar, mas que os nossos pecados é que fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Quem quer power tem que andar em santidade e em santificação. É impossível ser um homem em Deus. Em Deus é impossível ser um homem e uma mulher que carrega unção, que carrega poder, se não abraçar o quê? A santidade e a santificação. O preço do quê? Da santificação. Homens que querem carregar poder devem andar em santidade. Eu falava há pouco tempo, amados irmãos, que o poder é uma energia. E quanto mais puro for o metal, mais rápido ele vai transmitir essa energia. Veja, é
Por isso que vocês veem, um exemplo bem prático, os fios de cobre. Quem entende de eletricidade vai entender isso melhor do que eu. Os fios de energia, eles normalmente vêm com uma, como é que se diz? Com uma quê? Camada ou, essa coisa, né? Essa cobertura, prontos. Não é bolo, né? Mas whatever else. Vem com uma cobertura. E normalmente nós sabemos, quando nós pegamos um x-ato, alguma coisa, e tiramos aquela cobertura, o que é que nós encontramos lá dentro? O fio de cobre, não é? E quando você tira a cobertura, como é que o fio de cobre está? Está o quê? Limpo. Não brilha o fio de cobre que está lá dentro. Veja, aquele fio de cobre que está aí dentro daquela camada, daquela cobertura, foi intencionalmente colocado do jeito que ele está, porque quanto mais ferrugem e impurezas ele tiver, ele não vai conseguir ser um bom condutor de energia. Mas quanto mais limpo e mais puro ele tiver, mais rápido ele vai conduzir o quê? A energia. É exatamente a mesma coisa que acontece conosco. Quanto mais em pecado, quanto mais impuros, quanto mais imundo, quanto mais inimigo da santidade nós somos ou estamos, dificilmente nós conseguimos ser o quê? Bons condutores da unção, da presença e do poder de Deus. Mas quanto mais limpos, quanto mais puros, quanto mais santificados e purificados nós somos, mais fácil nós nos tornamos o quê? Em condutores da unção e da presença de Deus sobre a nossa vida. Quem quer carregar o poder precisa fazer o quê? Abraçar a santidade. Anota aí, 2 Timóteo capítulo número 2, bem rápido, vou já correr, Jesus. Acho que nos próximos pontos não vou abrir a Bíblia. 2 Timóteo capítulo número 2, o versículo número 20 ao versículo número 22, a Bíblia vai dizer que em toda casa existem vários tipos de honra, vários tipos de vasos, aliás, vasos de honra, vasos de barro, vasos de isso, vasos daquilo. E aqui Paulo a Timóteo dizia que para ser usado por Deus, versículo 22, é preciso ser um vaso limpo, um vaso puro, porque ninguém coloca boas coisas em qualquer tipo de vaso. É preciso que o vaso que vai receber o melhor azeite e as melhores coisas seja o quê? Um vaso limpo, um vaso puro. Então, essa é a analogia. O vaso somos nós para sermos usados. Porque uma coisa que você precisa entender sobre o poder, amados irmãos, o poder nunca é sobre você. Vocês estão aqui nessa noite? Não. Vocês estão aqui? Ok. O poder nunca é sobre quem? Sobre você. É assim que você vai ver que a pessoa que orou para a dor de alguém desaparecer, vai orar para a dor dele desaparecer. Às vezes a dor dele não vai desaparecer. É assim que você vai ver que a pessoa que orou para alguém prosperar, às vezes nem tem casa nem carro. Amados irmãos, em Deus é possível. O profeta que trouxe filho por ventre daquela mulher rica, nem filhos tinha, nem casa tinha. A mulher que teve que lhe oferecer casa. O profeta que trouxe multiplicação para a viúva não tinha comida. Deus lhe falou: não, eu já arranjei alguém que vai te alimentar. Ele chegou lá, a pessoa que ia lhe alimentar também não tinha. O profeta que teve que fazer o quê? Um milagre para trazer a provisão para eles. A mulher tinha um bocado de farinha e um bocado de azeite, mas o profeta tinha o power. Vocês não estão. É a saudade do outro grupo que não veio. Está onde o outro grupo? Jesus Cristo. Os que iam me ajudar. Esses que vieram hoje estão a me combater. Então veja, é preciso você poder entender, amados irmãos, que nós nos tornamos em vasos limpos e de honra, não porque Deus quer que nós, eu tenho poder, eu posso fazer, não. Quando Deus deposita alguma coisa em nós, não é para nós e não é sobre nós, é sobre outras vidas, outras pessoas, é para tocar, para usarmos aquilo que Deus nos dá para beneficiar o destino de outros. A mulher, daqui a nada disse ao profeta: eu tenho um pouco disso. O profeta disse: faz para mim. E durante os 3 anos que houveram fome em Israel, não faltou farinha,
o azeite e eles tiveram provisão. Mas quem lhe trouxe a provisão não tinha os recursos. Por que lá onde ele estava não fez alguma coisa para a multiplicação acontecer para ele? Porque muitas das vezes o que Deus nos quer ensinar e fazer entender é que o poder que eu te dou não é para ti e não é sobre ti. A graça que eu te dou não é para ti e não é sobre ti. Quem tem o dom de louvar, não louva para ele, louva para Deus e conduz outras pessoas para adorarem a Deus. Quem tem o dom da pregação, não se prega para ele. Você, não. Deus lhe coloca numa plataforma para exercer esse dom, para edificação de outras vidas. Então Deus quer colocar poder em nós, amados irmãos. Não é para nos bater em palma, lá vai o Todo-Poderoso, ou a Toda-Poderosa, o ungido, a ungida, não. É para que por meio do poder que nós carregamos, vidas sejam mudadas, tocadas, libertas, restauradas e transformadas. Esse é o único, ouça, esse é o único propósito de eu e você recebemos o quê? Power. Mas se nós não abraçarmos a santidade, nós não seremos escolhidos como vasos de honra para sermos usados por Deus. Quanto mais puro for o metal, mais rápido ele vai o quê? Conduzir a eletricidade. Quanto mais puro for o vaso, mais rápido nós vamos ser o quê? Condutores da energia chamada poder. Na verdade, amados irmãos, você não vai encontrar, não sei, mas é difícil você encontrar um homem que ama o pecado chorar pelo poder divino. Porque na nossa consciência nós sabemos que é um paradoxo ser adúltero, fornicário, assassino, homicida, qualquer tipo de pecado é um paradoxo. Nós amarmos essas coisas e ainda assim queremos ser o quê? Ungidos. Todo homem, toda mulher que quer carregar o poder de Deus para ser distinto na sua geração, para mudar a história da sua casa e da sua família, sabe que um dos principais requisitos é o quê? É apartar-se do mal. É ser um homem e uma mulher o quê? Separada ou separado. É ser alguém que se separa. Terceiro preço. Aqui por conta do tempo talvez eu não abra tanto. O terceiro preço é o preço da revelação. O preço do quê? Da revelação. Por que esse preço é importante, amados irmãos? Porque há coisas, ou pronto, vou colocar assim, há coisas que nós sabemos é que nós somos empoderados, ficou melhor assim, por meio daquilo que nós sabemos. A revelação que você carrega é que vai trazer a dimensão do poder que você vai possuir. O teu empoderamento que vai te tornar strong é a revelação que você tem. É o que? A revelação que você tem. Mateus capítulo número 7, no versículo número 26. A Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e não as aplica é como o homem que constrói a sua casa, não é? Em cima do quê? Hello? Em cima do quê? Da areia. E vindo a tempestade, o que é que vai acontecer? A casa vai ser destruída, a casa vai desmoronar, a casa vai ser arrastada. Mas antes do versículo 26, o versículo 22, 23 e 24 dizem o quê? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que constrói a sua casa sobre o quê? Sobre a rocha. A revelação que aquele homem tem é que vai lhe tornar firme. A revelação que aquele homem tem é que vai lhe tornar inabalável. A revelação que aquele homem tem é que vai lhe tornar o quê? Poderoso. Então, poder é revelação. Vocês não estão aqui, Jesus. O grupo que gosta de poder, será que não veio hoje?
Esse grupo gosta de quê, Jesus? Esse grupo não gosta de poder. Poder é o quê? Revelação. O segredo para o power, ou um dos segredos para o poder, é a revelação. Vou dar um exemplo um pouco fora das escrituras. Quem já assistiu? Nunca gostei, nunca consegui ficar 5 ou 10 minutos a assistir isso. Mas dá para ver, dá para perceber algumas coisas. Harry Potter. Se você sentar comigo e me falar os nomes e não sei o que, eu não sei nada. Senhor dos Anéis, não vou conseguir vos explicar nada desse filme. Não me lembro de ter assistido Senhor dos Anéis. Não sei, tem quantos? Já deve ter 1, 2, 3, não é? Só um ainda? Ah? Já tem várias coisas, né? Talvez os que assistem sabem, vocês também não sabem. Ah? Quinta saga. Amarrada. Mas veja, nesses filmes, vocês já descobriram, nesses e outros filmes, quando eles querem fazer um feitiço, ou uma magia, ou libertar alguém, ou prender alguém, ou fazer não sei o quê, normalmente eles correm atrás de quê? De um. Onde está isso? De um. Não. Onde está isso? De um livro. When they find out the book, quando eles encontram o livro, eles abrem o livro, eles encontram um código. Ok, para provocar isso, tem que falar misca, bum. 5 pessoas pegaram. Ouça, o power que nós não temos é só porque, diferente do Smigo e dos outros, nós não estamos a correr atrás do quê? Do livro que vai nos dar revelação. E quando acedemos à revelação, nós vamos aceder ao power. Poder é revelação. Alguém diga: poder é revelação. Em Lucas capítulo número 4, versículo número 16, a Bíblia fala que os fariseus estavam a atacar Jesus por conta de um milagre que ele tinha operado. A Bíblia vai dizer que Jesus chegou no meio deles e abriu o livro. E o que estava escrito no livro? O Espírito de Deus está sobre mim. Ele me ungiu para a libertação dos cativos, para pregoar o ano aceitável. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus acabou de ler, todos, fechou o livro, entregou-lhes o livro, e todos ficaram o quê? Parados a olhar para Jesus. Jesus encontrou a sua revelação no livro. Quando ele encontrou a revelação dele no livro, ele disse: ninguém vai me parar de libertar os cativos, de pregar o ano aceitável do Senhor, porque essa é a revelação que o livro me deu. Poder é revelação. Poder é o quê? Revelação. Então, todos os homens que querem poder, primeiro, eles devem buscar revelação e orar sobre essa revelação. Atos capítulo número 6, bem rápido por conta do tempo. O grupo do poder não veio hoje. Esse é o grupo do amor, do perdão. Versículo número 4. Pode ler, por favor. Atos 6:4. Nós faremos o quê? E no ministério da palavra. O que é a palavra? A revelação. A oração vai trazer o quê? A efetivação da revelação que você quer. Ouça, homens que querem poder, eles correm atrás de uma revelação. O que é a revelação? É a vontade de Deus para a tua vida. Quando você encontra qual é a vontade de Deus para a tua vida, o modelo que Deus criou, você pega isso, alimenta em oração, até o quê? Isso se tornar efetivo na tua vida. Ouça, todos nós precisamos correr atrás desse livro. Todos nós precisamos conhecer esse livro, mergulhar no livro, beber desse livro, inspirarmos-nos desse livro. E o livro que eu falo não é outro, é as Sagradas Escrituras. Porque veja, a primeira dimensão de revelação que todo cristão precisa dominar é a palavra escrita.
quando você mergulha nas escrituras, você vai receber aquilo que eu falei no princípio, inspiração. Quando você começar a receber inspiração, você vai começar a receber revelação específica sobre o teu destino, sobre quem você é no Senhor, sobre o que Deus quer que você faça, sobre códigos, sobre chaves, sobre trabalhos, sobre coisas que você vai fazer a respeito da tua vida. É assim que eu dizia que Jesus abriu o livro e acendeu o quê? A revelação de quem Ele era. Ele encontrou a sua revelação e foi exatamente isso que Jesus aplicou enquanto esteve aqui na terra. O ano aceitável do Senhor, libertação dos cativos, cura dos enfermos, abrir os olhos aos cegos. É por isso que, por exemplo, a nível do corpo de Cristo, você vai encontrar pessoas que... Eu e a pastora ainda em tempo estávamos a falar sobre isso, a respeito de alguma situação. Pessoas que, por não terem a mesma revelação que você tem, o que você for fazer, para eles vai parecer ser o quê? Errado, escada. É só porque não acederam à dimensão da revelação que você acedeu. Ouça, nenhum homem é dono de Deus. O fato de Deus ter se movido com vento contigo não significa que Deus comigo não pode me usar com água. O fato de contigo Deus ter falado no silêncio não significa que comigo Deus não pode falar num terremoto. Então, você não pode pensar que a tua revelação é a única revelação existente e colocar Deus naquele quadrado. A outra coisa também, às vezes, entendermos que muitas das vezes o fato do caminho do Joaquim ter sido aquele, você vai querer fazer como o Joaquim fez, e muitas das vezes o teu sucesso, o teu segredo, a tua revelação não é a revelação do Joaquim. Há um homem de Deus que ele conta, durante um período ele teve uma revelação, Deus o levou para o céu e ele encontrou vários generais de Deus que já tinham morrido, que já morreram no caso. Encontrou vários generais de Deus e ele disse que o Senhor o conduzia, o anjo do Senhor o conduzia. E ele encontrou, ele disse que era uma espécie de uma mesa em que estavam vários homens de Deus. E ele já viu pregações desses homens todos, já leu o livro de alguns. E ele ficou, começou a, uau, fulana de tal, blá, blá. E ele disse que Deus lhe perguntou, me diz, qual é a unção, de qual deles você quer a unção? E ele disse que, não, qual deles? Por que eu vou pedir a unção de um? Ele disse que ele disse a Deus, não, Deus, eu não quero a unção de um, eu quero a unção deles todos. Deus falou, você quer a unção deles todos? Então, você vai fazer um trabalho de oração. Durante X tempo, você vai tirar 7 dias de oração. Desculpem, 7 horas de oração no dia. Quer dizer que ele acordava aí por volta das 8, 9, 10 horas, ele entrava no quarto, ele disse que houve dias que ele entrou no quarto, ele disse na mulher, fecha essa porta. Até bater 7 horas, ou eu morro, mesmo que eu gritar, mesmo que eu pedir socorro, não abre a porta. Irmãos, 7 horas. Você já não sabe se vai falar mais que. Vai ficar como alguns aqui na sexta-feira passada, começou a já mexer o corpo. Já não tem mais coisa para falar. E ele diz que quando ele começou a fazer esse trabalho, ele acendeu a uma dimensão espiritual extraordinária. Chegou na igreja e ele queria estabelecer isso como o quê? Como doutrina. Orem só durante 7 horas, vocês vão acender nesse ramo. Orem durante 7 horas, vocês vão fazer não sei o que. Ele diz que Deus lhe apareceu e falou, ei, aquilo foi uma revelação que eu dei para ti. O fato de para ti ter sido 7 horas, você não pode vir para essa gente e dizer para todos orarem 7 horas. Porque há quem vai acender nesse ramo orando 1 hora. Essa foi a tua revelação. Você não pode trazer isso e estabelecer como doutrina da igreja. Porque vão ter pessoas, amados irmãos, o segredo também é poder perceber que Deus nos dá acesso a coisas em níveis. Hello? Deus levou, imagina, eu por exemplo, algum dos nomes dos ministros que ele falou, eu não conheço.
ou não conhecia até então. Nesse momento estou a falar convosco, estou a tentar pensar os nomes para pronunciar, porque são difíceis de pronunciar. Como é que Deus vai me dar a revelação de alguém que eu não conheço? Como é que Deus vai me dar acesso ao poder de um homem que eu não conheço? Tudo que você conhece é Elias. E como Elias era strong, por conta do que a Bíblia fala, você acha que Elias foi o profeta mais strong que passou na Bíblia, na terra? Quando tem profetas que não estão na Bíblia, que passaram, que vieram depois de Elias, que tiveram manifestações iguais ou piores do que a de Elias. A outra coisa que muitos de vocês também não sabem, outros podem não acreditar, que depois de João Batista, ainda vieram outros profetas no mesmo espírito de Elias. Viram que ninguém falou amém? Então, se você não aceita essa revelação, como é que Deus vai te dar acesso a isso? Eu não posso fazer com que aquilo que funcionou comigo seja um padrão quadrado, uma regra pré-estabelecida. Porque há coisas que Deus me permite ver e viver por causa às vezes do nível que eu já estou. Alguém que está começando a jornada e não conhece nada, Deus não vai lhe mostrar e nem lhe oferecer o quê? Aquele nível de poder. Porque veja, amados irmãos, o nível de poder que Deus vai te dar é em função da posição que você se colocou para afetar vidas. Ok, você só quer... Você não quer tocar na vida de ninguém, não quer fazer nada de importante, não quer resolver o destino de ninguém, resolver o problema de ninguém. Por que Deus vai te dar um grande poder? Se você ainda nem acedeu à dimensão ou à revelação de quem você é. Mas quando você diz assim, eu não nasci para tocar 5 pessoas. Eu sou um homem de multidões, pregador de multidões, levita de multidões. Eu sou empresário de multinacionais. Eu sou isso. Não. Eu preciso um poder que vai me levar o mais rápido possível para quê? Para afetar multidões. Ouça, a dimensão do poder que Deus nos dá está acoplada, intrinsecamente ligada ao nível da revelação de quem é Deus, de quem nós somos em Deus e do que fomos chamados para viver. Qual é a parte boa? A parte boa é que quando você começar a aplicar o primeiro ponto, que é o desespero, e esse desespero se aplica na plataforma da oração, o que é que vai acontecer? Na plataforma da oração, como nós vimos que aconteceu com Jacó, Deus disse, não, você não é Jacó, a partir de hoje o teu nome é Israel. O que é que vai acontecer? Nessa plataforma de oração, que você vai estar a orar, Senhor, eu quero um novo nível, eu não quero ser esse tipo de cristão, eu não quero continuar a ser a mesma pessoa, eu não quero isso, eu abro os meus olhos espirituais, batiza-me com teu espírito, leva-me num novo nível, restaura-me, e papapá. Nesses dias, o que é que vai acontecer? Deus vai começar a abrir os teus olhos espirituais, Deus vai começar a trazer revelação, Deus vai começar a trazer ministração, e gradualmente você vai o quê? Crescendo em Deus e nas coisas do Espírito. Deus não vai dar um grande power para alguém que ainda não entendeu que o propósito dele é tocar milhares. A primeira coisa que Deus faz antes de te dar o grande power, qual é? É te dar a revelação ou acesso à revelação de quem você é nele. Pastor, me prova, Jeremias. Não, eu sou criança. Não, Jeremias, você não é criança. Você é profeta. Te dei nações. Ok. Meu propósito é nações. Sim, teu propósito é nações. Depois de Jeremias entender que o propósito dele era nações, que já se tinha encontrado com Deus, que Deus lhe deu nações para governar, para profetizar, para edificar, para derribar, para destruir, o que é que ele fez? Aceitou o poder. Porque ele entendeu, mesmo sendo criança, que para tocar nações... Eu não sei se eu estou a pregar para alguém nessa noite. Ouça, quando você encontra, nós falamos há pouco tempo que a Bíblia deve ser o quê? A fotografia do quê? Do nosso futuro. Quando você encontrar a tua revelação, você agora vai ser a fotografia do futuro de alguém. Quando você encontrar a tua revelação, abraçar a tua revelação, começar a viver a tua revelação, você vai ser a fotografia da tua
tua nação. Agora você vai ser o quê? O espelho que as pessoas vão olhar, o modelo. Eu quero pregar como aquele prega, louvar como aquele louva, ser um empresário de sucesso como aquele é. Eu quero ser uma multimilionária, um multimilionário. Eu quero ser um profeta, um pastor. Eu quero ser isso. Você agora vai se tornar o quê? A fotografia para o futuro de alguém. Encontre a tua revelação. Descubra-se no Senhor. Conheça-se no Senhor. Tenha sede para desabrochar essa semente que está a secar. E agora outros vão olhar para nós. E nós vamos ser o modelo inspirativo. Assim como para nós, Paulo, Pedro, Elias, Eliseu foram os modelos que nos inspiraram. Alguém diga: Senhor, dá-me poder. Ou com mais energia, vamos lá: Senhor, dá-me poder. Dá-me poder. Dá-me poder. Em nome de Jesus Cristo. Celebra o nome do Senhor Jesus. O que é que normalmente nós fazemos com uma fotografia? Nós, eu até já estou a fazer o gesto. Nós olhamos, contemplamos, apreciamos. É por isso que nós sentamos para olhar o Cristiano Ronaldo, porque ele acedeu à revelação de quem ele era. Nós sentamos para olhar. Ia falar um nome aqui, mas seria pecado, não vou falar. Não pensem, por favor, purifiquem as vossas mentes. Nós sentamos para olhar o Benzema. Nós sentávamos para olhar o fenômeno, o Kaká. Nós sentávamos, alguns, eu não, mas alguns sentavam para olhar o Neymar. Alguns sentavam para olhar o Figo, o Pelé. Hello? Estou a falar dos melhores jogadores. Se eu não falei o nome dos outros, não sei se são o quê. Não sei se são o quê, se são extraterrestres, se são de outro planeta, de outro globo. Pastor da igreja, sou eu que decido que nomes é que vamos falar aqui. Quem não concorda, procura a outra igreja. Mas veja, porque foram homens que, mesmo não tendo a instrução espiritual que você tem, eles conseguiram encontrar a revelação de quem eles são, de quem eles querem ser, do que eles foram chamados para ser. Como consequência disso, hoje eles estão naquele campo que a fotografia que esses pequenos estão a olhar. Se você aceder, por exemplo, ao testemunho do Neymar, ele vai contar que ele assistia ao jogo dos outros. Se você aceder ao testemunho do Vinícius, ele vai falar de homens como o Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho e outros homens que eles viam, e o sonho deles era o quê? Encher o Maracanã, participarem da seleção e papapá. Eles encontraram uma fotografia. E por meio daquela fotografia, eles decidiram ser como aqueles caras que eles viram naquela fotografia. E por isso que eu disse lá atrás, amados irmãos, Bíblia não é para te dar informação. Bíblia é para te dar revelação e inspiração. O que Deus fez na vida desse homem, eu quero que Ele faça na minha vida. O que Deus fez na vida dessa mulher, eu quero que Ele faça na minha vida. Eu vou me alinhar para isso acontecer na minha vida. Então veja, quando nós temos a revelação de Deus, agora as nações e as pessoas começam a olhar para nós. Nós nos tornamos o quê? A fotografia para as nações, a fotografia para o nosso bairro, a fotografia para a nossa casa, a fotografia para a nossa família. Por conta do tempo, o quarto preço é o preço da súplica. Após você encontrar a tua revelação, suplique por ela. Marcos capítulo número 1, versículo número 35, ele vai falar que várias vezes Jesus acordava de madrugada, abandonava todo mundo e ia para lugares desertos, ou separava-se. Para fazer o quê? Para comer burrito? Não. Para comer sem as crianças lhe pedirem? Não. Para tomar uma caipirinha? Não. Para tomar um mojito virgem? Não. Para contemplar as estrelas? Não.
para carregar o quê? O poder de Deus na vida dele. Eu não posso falhar no meu destino. O dia não pode me resistir, a lua não pode me resistir, o sol não pode me resistir. E eu já disse aqui, é por essa razão que ele voltava por meio dos seus, e quando começasse a jornada do dia, a jornada era próspera, a jornada era abençoada, porque era um homem que tinha tempo de súplica. Senhor, eu vim com uma missão, eu sou o Messias, eu sou o Salvador do mundo, eu não posso falhar na minha missão como outros profetas falharam, eu não posso falhar na minha jornada como outros homens e mulheres que você comissionou para algo, ou que você confiou para algo e eles falharam na missão. Eu não posso falhar. Tu disseste que eu sou um profeta, tu disseste que eu sou um evangelista, tu disseste que eu sou um pastor, tu disseste que eu sou um grande empresário, eu vou alimentar minha família, eu vou alimentar missões, eu vou fazer isso assado e cozido. Senhor, essa é a revelação da minha vida, eu estou a orar por ela, que ela se efetive, que eu não falhe, que eu não fracasse. Me dá poder para cumprir, Senhor, de forma plena a revelação que eu carrego. O quinto e último ponto, coloca aí o preço do louvor e da ação de graças. Se calhar vou dar só mais um bônus track, mas não vou falar muito sobre ele. O preço do louvor e da ação de graças. Filipenses capítulo número 4, versículo do número 6. A Bíblia vai falar o preço do louvor e da ação de graças. Filipenses 4, 6, bem rápido. Os homens que recebem uma revelação da parte de Deus vão ser homens que vão se mover diante da presença do Senhor com um coração grato. Porque veja, Deus não era obrigado a me escolher, Deus não era obrigado a te escolher, Deus não era obrigado a te conservar vivo. Vocês estão a perceber? Deus não era obrigado a te conservar vivo. Deus não era obrigado a dizer que você vai ser o José da tua casa ou o José da tua família. Por que no meio da tua casa Deus escolheu você? E eu e você sabemos que muitas das vezes nós olhamos para os espelhos e dizemos: por que eu? Como Jeremias, eu sou criança. Como Gideão, eu sou o mais novo, da casa mais pobre, da família mais pobre. Como Saul, nós às vezes nos perguntamos: por que eu? Eu que já matei, eu que já me prostituí, eu que já roubei, eu que já fiz isso, eu que já fiz assado, por que eu? Então nós temos plena consciência de que se dependesse de nós, nós não seríamos em algumas coisas o quê? As suas indicadas para aquela posição. Será que eu estou a falar com alguém nessa noite? Mas Deus ainda assim te escolheu para ser o empresário, para ser o pastor, para ser o profeta, para ser o missionário, para ser o evangelista, para ser o diferente. Então quando você encontra essa revelação, você se move na presença de Deus com quê? Com ação de graças e quê? E louvores. Quando você é um homem grato, você vai efetivar o poder que vai trazer a manifestação do teu chamado, do teu propósito, do teu destino. Seja um homem grato, seja um homem grato, seja uma mulher agradecida. Mesmo que não te disseram nada, você agradece: Senhor, obrigado por me escolheres, obrigado por me separares. Deus te escolheu para viver. Se Deus te escolheu para viver, é porque é algo que Ele quer realizar e produzir por meio da tua vida. Obrigado por me escolheres, obrigado por me guardares, obrigado por me conservares, obrigado pelo destino e pelo futuro brilhante que tu tens para mim. Essa não estava no nosso programa, mas eu não tenho como fechar sem falar sobre isso, que é o preço do jejum e da oração em línguas. Amados irmãos, eu falo por experiência própria. Eu sei o poder. Ouça, eu sei o que? O poder que anda alinhado à oração, jejum e oração em línguas. Quando eu quero profetizar sem sacrifício, não há muita coisa que eu faço. Eu sento na minha cadeira, na minha sala, e às vezes eu faço mais do que uma hora só a orar em quê? Em línguas, sem pressa, na presença do Senhor. Coloco o meu fundo, coloco o meu louvor, e eu fico ali orando até o Espírito descer sobre mim. E eu lhes garanto, Ele desce.
Ele diz. Ele o quê? Ele diz. Quem foi no retiro, lembra do testemunho que eu partilhei? Irmãos, ouça, o mais importante não é profetizar. Tem muita gente que não profetiza, mas vai orar para ti agora e as coisas vão acontecer. E durante um período, nós ainda estávamos no antigo tempo, eu profetizava, mas eu não estava a ver o quê? Os testemunhos do que estávamos a profetizar. E quando eu via, e não é porque as pessoas testificavam. Pastor, tudo é culpa do pastor quando o pastor profetiza e não acontece. Não, já ensinei nessa igreja. Existem profecias na dimensão de Deus e profecias na dimensão do homem. Depois de você receber a tua profecia, você tem que fazer o quê? Lutar para a efetivação dela. Lutar para ela acontecer. Mas é preciso, nós falamos há pouco tempo, Isaías capítulo 59, 1 e 2. É preciso um poder divino para sustentar o que você vai falar. Desesperado por isso. Disse: Senhor, eu me nego a liberar palavras para a vida das pessoas e essas palavras não acontecerem. E essas palavras o quê? Não acontecerem. E tudo que esse homem aqui teve que fazer para mudar o paradigma. E não estou satisfeito, porque há níveis maiores para podermos chegar. Por que o pastor está a dizer isso? Porque o mais importante para mim não era a pessoa dizer: não, pastor, eu estou mesmo doente. Não, pastor, é mesmo verdade. O mais importante era o que vai acontecer depois daquilo que foi dito. Não, ouça, o mais importante para um profeta sério não é te profetizar, é os resultados daquilo que ele falou para a tua vida. Então, eu não estava tão interessado em ser aquilo como os americanos chamam accurate, assertivo no que falei. Eu não precisava, o mais importante para mim não é ser deep. Olha, eu estou a ver 1975, mas BI 0026. Não era isso. Porque tem muita gente que faz isso e você sai da presença dele, não muda nada na tua vida. Então, o meu foco não era em ser profundo. Não. O meu foco era falar coisas que fossem gerar o quê? Resultados. E eu apercebi que não estava a acontecer. Por isso há um preço que eu preciso pagar. Oração, jejum e oração em línguas. Posso colocar mais alguma coisa? Na madrugada. É assim que na minha casa todo mundo ia dormir. Eu ficava da meia-noite às 3, da meia-noite às 4. A pastora está aqui, não me deixa mentir. A orar. 1 hora, 2 horas, só a orar em línguas. Irmãos, sem pressa. Eu não vou mesmo para lugar nenhum. Sem quê? Sem pressa. Maracoste, capalarusica, palacata. E quando eu fui fazendo esse exercício, o que começou a acontecer? Deus começou a trazer sustento às palavras que começaram a sair da minha boca. Veja, essa efetivação das palavras é aquilo que nós chamamos o quê? Power. Porque falar que vais morrer, todo mundo pode falar. Mas agora acontecer, nem todos podem produzir isso. Falar que a porta vai se abrir amanhã, todos podem falar. Agora acontecer. Falar que amanhã por essa hora, ó rei, vai haver provisão para toda a Samaria. Todos podem falar isso. Mas agora falar ao ponto de quebrar leis, mudar sistemas, forçar coisas para acontecer amanhã, essa provisão acontecer, nem todos podem falar. Só aqueles que carregam o quê? Poder. Senhor, eu não quero ser um homem de palavras vazias. Eu não quero ser um homem de palavras mecânicas. Eu não quero ser uma pessoa que falhou no seu destino porque não teve o poder para carregar o destino ou sustentar a estrela de grandeza que ele tinha. Por isso é que às vezes a nossa estrela é apagada, porque alguém que tem mais poder do que nós conseguiu roubar a nossa estrela. Mas no ano de 2025, que nós possamos crescer de tal maneira que tudo que foi roubado, a unção de Deus que vai fluir por meio de nós, vai recuperar, vai restaurar e vai trazer de volta no nome de Jesus Cristo.
Coloque-se em pé no nome de Jesus. Eu queria orar, já não vai dar para orar. São 20 horas e 26 minutos. Prepara o seu dízimo e a sua oferta. Ou dá para orar? É melhor, pastor, vos dispensar. Mas o que é que você vai fazer? Faça esse exercício. Faça o quê? Esse exercício. Suplique por poder. Senhor, eu não quero ser um cristão vazio. Eu não quero ser um cristão mecânico. Eu não quero ser um cristão normal. Eu não quero ser um cristão comum. Eu não quero ser um cristão automático. Nós estamos aqui a lutar para mudar a história da nossa família e o destino dos nossos. E muitos de nós não estamos a conseguir perceber por que grandes coisas ou algumas coisas não estão a acontecer. Se eu até oro, irmãos, orar, todo mundo pode orar. Mas quem tem poder na sua oração? Isso não é algo que todos carregam. Mas eu oro para que a partir dessa noite o Senhor nos dê acesso a uma nova dimensão no nome de Jesus. Que haja em nós a predisposição para pagarmos todos os preços para sermos conhecidos como homens e mulheres de poder, em nome de Jesus Cristo. Me dá um amém e celebra o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, sinta-se livre para colocar no altar do Senhor, e que Deus em Cristo lhe abençoe no nome de Jesus. Por conta do tempo não vai ser possível nós oramos, mas isso não é um problema. Por quê, pastor? Por quê, pastor? Faça uma pergunta. Porque na sexta-feira, a fire, power. Na sexta-feira, marra companhia mahaya. Aleluia. Vai ser a nossa segunda sexta-feira da vitória. Quem teve na primeira sexta-feira dos que estão aqui? Uau, vocês são de Deus. Não, vocês são de Deus. Não, eu nem quero saber quem vai falar o contrário. Vocês são de Deus e vocês são do Espírito. Os que não estiveram aqui são da carne. São da carne. São da carne. Ia falar uma coisa. Porque se vocês são de Deus e do Espírito, quem não é do Espírito é... Ok. Vocês já fizeram a interpretação do texto, porque vocês são, além de serem um povo... Não estamos online, né, líder? Ok. Além de sermos... Não, quero fiscalizar e acaba me ofender aí. Pastor, falando que nós somos do diabo. Não consigo encontrar. Mas além de sermos um povo condenado ao sucesso, vocês são um povo inteligente. Então vocês são do Espírito e de Deus. Os outros, eles é que sabem se são de quem. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Essa pastora que está sentada, está à vontade, pastor. Sexta-feira vai ser a nossa segunda sexta-feira da vitória. O meu pedido para si é: não falte no nome de Jesus. Perca tudo, mas não perca esse encontro. Aliás, não perca nenhuma das duas que faltam. Tal como o pastor tinha avançado em princípio, na outra sexta-feira vamos ter aqui conosco o profeta Landiel, amém? Na sexta-feira do encerramento. A vitória vai ser entregue nas tuas mãos no nome de Jesus Cristo. Vai ser entregue nas mãos de quem? Nas tuas mãos. 2025 certamente vai ser um ano que nós vamos orar muito. Por isso é que nós estamos a trazer a todo tempo instrução, conhecimento e revelação para construir essa estrutura em ti. Para construir o que? Essa estrutura em ti. E a mensagem de hoje, ela vem para dar esse suporte. Por isso é que muitas das vezes nós oramos e não conseguimos perceber. Porque às vezes nós estamos a atacar coisas que não temos a força para poder deixar cair. Então corra atrás desse poder. O poder é a força. Quando você voltar e declarar, as coisas vão cair no nome de Jesus Cristo. Celebra o nome do Senhor Jesus bem forte. Levanta as tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa noite, pela tua palavra, pela direção do teu Espírito, pela forma como falaste conosco, pela forma como nos ministraste, pela forma
como conduziste essa noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu oro que nós possamos nessa noite experimentar uma metamorfose. Tira-nos, Senhor, da dimensão da letra, tira-nos da dimensão da escrita, leva-nos para a dimensão da experimentação, para a dimensão da materialização. Senhor, dê-nos sede, torna-nos um povo, Senhor, sedento pela unção do Espírito Santo, sedento pelo poder de Deus. Torna-nos um povo desesperado, Senhor. O espírito de mediocridade remova de nós, dê-nos audácia, ensina-nos, meu Pai. Batiza-nos com a unção que batizaste Jesus. Batiza esse povo com o Espírito Santo, com fogo, com unção e com poder. E por meio do poder em nós ministrado, muda o nosso nome, muda a nossa história, muda a nossa jornada, muda o nosso destino, muda completamente a nossa vida. E usa-nos, Senhor, como canal para mudar a vida, a história, o destino de outras pessoas, pelo poder do Espírito que operará em nós, em nome de Jesus. Que a graça de Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Eu abençoo esse povo com todas as sortes de bênção, porque é certo que esse não é um povo qualquer, esse sim é o povo